Vamos abrissem a palavra de Deus juntamente comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? É um texto bastante conhecido da igreja, bastante mencionado e pregado, porque várias e várias vezes o Senhor nos chama a buscá-lo. O Senhor nos chama a tomar uma posição diante dele. Nós sabemos que quando Salomão ali, ele edificou o templo do Senhor, edificou a sua casa, e tudo ali ocorreu com a bênção do Senhor, o Senhor prosperando, o Senhor abençoando. E o Senhor direciona essa palavra para Salomão. E a palavra que foi direcionada para Salomão também é direcionada para cada um de nós, irmãos. Porque o Senhor fala que se a chuva parasse de cair, se as coisas começassem a dar errado, se consequências viessem sobre o povo, se as coisas que nós planejamos para a nossa vida não estão acontecendo como queríamos, se aquilo que nós achamos que ia acontecer não aconteceu, muitas vezes o Senhor vai e nos chama e fala: se o meu povo. Nós sabemos que Ele não está falando ali com um povo diferente. Ele não está falando ali com os ímpios, mas Ele está falando com o povo dEle. Ele está falando com a igreja dEle. E Ele está falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Podemos perceber povo de Deus, que conhece a Deus, que sabe o que Deus representa, que sabe o que Deus pode fazer, que sabe o que Deus quer fazer. Porque nós sabemos que Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em mudar a nossa história, a nossa trajetória de vida. E tem mudado. Nós podemos imaginar a nossa vida antes do Senhor. Se nós tivéssemos continuado ali no mundo do pecado, longe do Senhor, onde nós estaríamos nesta noite? Se estamos aqui, cada um que está aqui nesta noite, foi porque o Senhor mudou a trajetória. Mudou o curso da vida. Mas Ele quer mudar mais ainda. E nós precisamos mais e mais de ser mudados pelo Senhor. E o Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer o Senhor, reconhecer que depende do Senhor, reconhecer que precisa do Senhor,
Reconhecer que não consegue dar um passo se não for o Senhor abençoando. Porque estamos aqui nesta noite, estamos respirando, porque o Senhor tem abençoado. Porque o Senhor tem nos dado força, irmãos. Já estamos aqui nesta noite. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Nós podemos perceber aqui que o Senhor fala com o povo dele. O Senhor fala com aqueles que o chamam pelo nome dele, que buscam a ele de certa forma, mas o Senhor nos leva a buscá-lo de maneira diferente. Ele nos leva a humilhar na presença do Senhor, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor aqui chama a um povo que o conhece, a um povo que chama pelo seu nome. O Senhor chama para o povo se humilhar. O Senhor chama para o povo orar. O Senhor chama para o povo se converter dos seus maus caminhos. E nós temos falado muito, irmãos, temos recebido muitas palavras do Senhor a respeito de um avivamento espiritual, a respeito de um despertamento espiritual. Mas nós não podemos pular etapas. Tem que haver uma conversão genuína ao Senhor. Tem que haver uma busca, um arrependimento. Tem que haver uma vontade grande, um esforço grande de vencer o pecado. Vencer aquilo que nos afasta do Senhor. Porque nós podemos perceber que o Senhor está falando com a igreja dele. O Senhor está falando com aqueles que o conhecem, aqueles que até mesmo chamam pelo seu nome. Mas que se acontecer algo que está dando errado, algo que nós percebemos que não está de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida, nós temos que analisar, buscar do Senhor o discernimento e perceber e notar que há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de buscar ao Senhor, há uma necessidade de se converter dos maus caminhos, das más atitudes. Cada um conhece a si mesmo. Cada um conhece o coração. Nós sabemos da nossa vida. E Deus sabe muito mais a vida de cada um de nós. Porque que para o Senhor vir e sarar a terra, para o Senhor vir e sarar a tua casa, para o Senhor vir e realizar uma obra maravilhosa na sua casa, há uma necessidade de buscar ao Senhor. Há uma necessidade de orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, e há uma necessidade de se converter ao Senhor, converter dos maus caminhos, das más atitudes, porque fazendo isso, o Senhor se compromete em sarar a nossa terra, em mudar a nossa situação, sarar a nossa terra, tudo que diz respeito à nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, irmãos. O Senhor, Ele quer mudar. Ele quer promover curas, restaurações. Mas nós temos que cumprir com os princípios do Senhor. Nós temos que cumprir com a direção do Senhor. Porque se nós saímos da nossa casa para estar aqui cultuando ao Senhor, há uma necessidade de estar atento à palavra que está sendo ministrada. Porque a bênção do Senhor, para ser liberada, tem que haver um despertamento, o interesse pela palavra do Senhor. Tem que haver o interesse em ouvir a palavra do Senhor para ser abençoado. Ouvir para colocar em prática. Ouvir para promover mudança na nossa vida. Só assim o Senhor vai vir e vai sarar a nossa terra. Vai sarar a nossa família. Vai sarar a nossa casa. Há uma necessidade de se converter ao Senhor. Porque posso ficar vindo à igreja, posso gostar dos louvores, posso gostar de estar aqui juntamente com os irmãos, posso até chamar pelo nome do Senhor. Mas se não cumprir com a palavra do Senhor em totalidade, não tem como o Senhor sarar a terra.
Não tem como o Senhor sarar a nação, mudar a nossa história. Há uma necessidade de conversão ao Senhor. Gostaria que os irmãos fossem em Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. O Senhor não está limitado a nos abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para nos ouvir. Mas a palavra nos fala, irmãos, é bem clara, que o pecado, ele coloca uma barreira, ele coloca uma muralha espiritual que impede de nós termos acesso ao Senhor. O Senhor, Ele quer abençoar a sua vida. O Senhor, Ele quer abençoar a minha vida. É característica do Senhor. O Senhor é um Deus abençoador. O Senhor é um Deus de resposta. O Senhor é Deus que Ele traz resposta quando pede por resposta. Mas muitas das vezes os pecados, a distância do Senhor nos impede de ouvir ao Senhor. Nos limita de ouvir ao Senhor. A mão do Senhor, ela está estendida para abençoar. Os ouvidos do Senhor estão atentos para nos ouvir. Mas muitas das vezes, irmãos, o pecado, ele impede nós termos livre acesso ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor: eis que os vossos pecados, ele cria uma situação que nos impede de chegar até o Senhor. E muitas vezes nós queremos ser abençoados. Muitas vezes nós chamamos pelo Senhor. Nós falamos pelo Senhor. Nós queremos a resposta do Senhor. Nós queremos que o Senhor venha, age, que mude a situação. Mas nós temos que fazer da nossa parte, é arrepender, é pedir perdão ao Senhor. E pedir ao Senhor que nos ajude a mudar a nossa vida. Mudar o nosso comportamento. Porque não adianta, irmãos, se pedir ao Senhor por algo, por uma resposta, pelo agir do Senhor, mas continuar uma vida longe do Senhor, mas continuar longe do Senhor, mas continuar rejeitando ao Senhor. Porque todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, e nós temos a oportunidade de nos rendermos ao Senhor, de aceitá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador, e nós não o fazemos, nós estamos rejeitando ao Senhor, e não tem como querer ser abençoado, não tem como querer que Deus venha e haja, que Deus venha e transforme, que Deus venha e cure, se não tiver uma entrega ao Senhor, se não tiver um arrependimento, porque o Senhor, Ele está pronto para abençoar, porque Deus está pronto para derramar bênção. Da parte de Deus já foi feito. Da parte de Deus, Ele deu o seu único filho, Ele deu Jesus por nós. Mas cabe a cada um de nós aceitá-lo, reconhecê-lo. Cabe a cada um de nós reconhecer e respeitar a palavra do Senhor. Respeitar o ambiente espiritual no qual nós estamos. Porque somente assim nós vamos ser abençoados pelo Senhor.
Porque a palavra é bem clara. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus não está encolhida. Os ouvidos de Deus não estão tampados, para que não possa abençoar. Deus quer abençoar. Deus quer fazer o milagre. Deus quer fazer o extraordinário. E Ele pode fazer. Mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Cabe a cada um de nós reconhecer se na nossa vida existe algo que impede o agir do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos fala. Ele nos alerta. Mude essa situação. Mude essa situação na sua vida, para que eu possa agir. Para que eu possa operar. Porque não adianta, irmãos. Não adianta eu ficar simplesmente cumprindo um ritual religioso. Simplesmente vir por vir à casa do Senhor. Simplesmente dobrar o meu joelho na minha casa por dobrar, por obrigação, para cumprir um horário, para cumprir ali um tempo. Não, irmãos, nós temos que querer um relacionamento com o Senhor. Nós temos que querer proximidade com o Senhor. E nós temos que nos aproximar do Senhor, porque quando nós tomamos posição, o Senhor, Ele vai nos dando cada vez mais força, cada vez mais direcionamento, cada vez mais vontade de aproximar dEle. E quanto mais nós aproximamos do Senhor, mais as muralhas vão caindo, mais as distâncias vão se diminuindo, e mais perto nós vamos chegando ao Senhor, e nós vamos passar a ouvir ao Senhor cada vez mais, com mais clareza, a entender mais a palavra do Senhor, a entender mais o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E quanto mais nós aproximamos do Senhor, mais nós afastamos do pecado, mais nós afastamos da nossa vontade, e mais nós vemos a necessidade de se humilhar perante o Senhor. Mais nós reconhecemos o quão miseráveis nós somos longe do Senhor. Mais nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, que nós necessitamos do Senhor. E quanto mais nós aproximamos do Senhor, mais nós vemos a necessidade de um avivamento espiritual para as nossas vidas. Porque o Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Somos nós que chamamos pelo nome do Senhor. Chamamos Deus, falamos de Deus, cremos que Ele existe, cremos que Ele tem poder para abençoar, para mudar a nossa história. Mas nós temos que tomar posição, irmãos, cada vez mais. Alguém pode estar falando: mas eu estou muito bem, glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos exorta a nós colocarmos em prática a cada dia, e também nos prepara a ser vigilantes para o dia de amanhã. Porque a palavra de Deus fala: aquele que está de pé, cuide para que não se caia. Quando vem a palavra do Senhor, nós pegamos para a nossa vida. Se existe algo que tem que ser aplicado na hora, nós aplicamos. Se existe algo que não vai ser aplicado, nós guardamos ali, porque nós sabemos que vai servir para nós lá na frente. O Senhor, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a minha vida, Ele quer mudar a nossa história e mostrar que a nossa vida sem Ele é nada. Sem Jesus é nada, irmãos. Não adianta você se iludir, eu se iludir com coisas passageiras, com coisas que vão passar. Hoje nós estamos de um jeito, amanhã nós vamos estar de outro, e em breve nós vamos estar ali, já passando os nossos dias. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus passe na nossa vida, e nós não pegamos para nós e colocamos em prática. Porque senão nós vamos chegar lá na frente, irmãos, decepcionados. Nós vamos chegar lá na frente frustrados por não viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por quê? Por não querer colocar em prática o direcionamento do Senhor, os princípios do Senhor para nos abençoar. Deus, Ele é abençoador. Deus, Ele é bom. Ele quer abençoar a nossa vida. Ele quer agir na nossa vida. Ele quer manifestar o poder dEle na nossa vida. Mas cabe a cada um de nós, irmãos, mudar a nossa história, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes diante do Senhor, diante do nosso Deus. Porque só assim Deus vai operar. E não adianta, irmãos, por mais que a pessoa ache que está bem,
Por mais que a pessoa ache que está muito bem, lá na frente ela vai deparar com a situação e vai ver que ela precisa de Deus, que ela necessita de Deus. Porque nós deparamos muitas vezes com o impossível, com coisas que nós não conseguimos romper, com situações na nossa vida, na nossa família, que nós não conseguimos fazer nada, nós ficamos limitados. Aí nós reconhecemos ao Senhor, que Ele é o Deus ilimitado, que Ele pode todas as coisas. Aí, como o Senhor fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecer que só Ele pode mudar a história, só Ele pode mudar a nossa vida, aí sim, nós vamos humilhar, reconhecer o poder do Senhor. E como diz Isaías, os nossos pecados, as atitudes erradas, que estão de fora da vontade do Senhor para as nossas vidas, ela nos afasta do Senhor, ela nos impede de ouvir a Deus. Deus está sempre falando, Deus está sempre dando uma palavra de vitória para as nossas vidas. Mas muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ouvir, por causa da distância do Senhor, por causa de estar longe do Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo chamando pelo nome do Senhor. O Senhor nos chama a humilhar na presença dEle. O Senhor nos chama a orar, conversar com Ele, a buscar a face do Senhor. O Senhor nos chama a converter dos maus caminhos, a converter das atitudes que não agradam ao Senhor. Porque não adianta, se não abrir mão das atitudes erradas, se não abrir mão dos comportamentos que afastam do Senhor, não tem como o Senhor agir, não tem como o Senhor operar, porque o Senhor é um Deus de princípios, Ele não fere os seus princípios. Quer ser abençoado, queremos ser abençoados, precisamos ser abençoados pelo Senhor. Então nós temos que colocar no nosso coração a necessidade de conversão, de mudança de atitude, de mudança de comportamento, para que o Senhor venha e nos abençoe, para que o Senhor venha e age nas nossas vidas, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor, Ele quer abençoar. E o primeiro passo que se dá, irmãos, para mudar de atitude, é reconhecer o nosso estado, é reconhecer a nossa situação, e pedir perdão ao Senhor. Gostaria que os irmãos fossem Isaías, Isaías 1, versículo 18. O Senhor, Ele faz um convite para cada um de nós. Todas as vezes que nós erramos o alvo do Senhor. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Diz assim o Senhor: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes
rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém, irmãos? O Senhor nos convida: vinde e argui-me, vinde e conversamos, vinde, apresenta a sua causa, apresenta a sua situação. O Senhor nos convida, nos chama a chegar até Ele, às vezes cheio de erros, às vezes cheios de falhas, mas o Senhor nos chama a chegar até Ele, a chegar próximo dEle. Ele ainda fala: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ainda que tenhamos errado, mas se nós chegarmos aos pés do Senhor, se nós pedirmos ao Senhor por perdão, Ele vai mudar a nossa história, Ele vai mudar a nossa vida. Mas Ele fala no versículo 19: se quiserdes e obedecerdes. Se você quiser e obedecer, se eu quiser e obedecer, há uma condição, como também há ali em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, há uma condição para nós sermos abençoados, irmãos. Há uma condição para que a nossa vida venha mudar cada vez mais na presença do Senhor. Se você quiser, se eu quiser, nós vamos comer o melhor desta terra. Nós vamos usufruir das bênçãos do Senhor para a nossa vida. Mas há uma necessidade de consertar com o Senhor. Há uma necessidade de mudança de comportamento. Cada vez mais. Para que o Senhor venha abençoar. Para que o Senhor venha promover um despertamento espiritual. Para que o Senhor venha agir no nosso meio cada vez mais. Nós sabemos que o Senhor tem agido e tem agido, mas nós sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer, para agir nas nossas vidas. O que limita o agir de Deus são as nossas atitudes. O que limita o agir de Deus na nossa vida é o nosso comportamento para com a palavra do Senhor. É o nosso comportamento na casa do Senhor. Por isso há uma necessidade de reconhecê-lo. De reconhecer o ambiente ao qual nós estamos. Aqui onde estamos, em congregação, está reunido a igreja do Senhor. O ambiente aqui é um ambiente espiritual. O ambiente aqui, um ambiente onde Deus está falando através da sua palavra para as nossas vidas. Porque Deus quer abençoar. Deus quer agir. Deus quer mudar a situação. Mas cabe cada um de nós, se vai querer. Aí podemos falar: mas eu quero. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ter a vida transformada? Quem não quer ter as bênçãos do Senhor, irmãos? Mas o que vai mostrar realmente se nós queremos, que vai mostrar realmente se nós estamos querendo o agir de Deus na nossa vida, é obediência à palavra do Senhor. É obedecer ao Senhor. Isso vai mostrar se verdadeiramente nós queremos compromisso com o Senhor. Nós queremos compromisso com Deus Todo-Poderoso. Porque se nós não obedecermos, é porque ainda estamos presos em costumes, em atitudes, ao qual nós não queremos abrir mão para ser abençoado. Mas queremos ser abençoado. Queremos a resposta do Senhor. Queremos o agir do Senhor. Não tem como, irmãos. Tem que haver uma mudança de atitude. Tem que haver uma mudança de comportamento. O Senhor nos chama: venha e converse comigo. Ainda que estejamos cheios de falhas, o Senhor muda a nossa situação.
Se nós quisermos, se nós ouvirmos ao Senhor, Ele vai mudar a nossa casa. Ele vai mudar a nossa família. Ele vai intervir na situação. Ele vai agir. Mas cada um de nós tem que tomar essa atitude diante do Senhor. Dia a dia. Dia a dia, irmãos. Porque nós sabemos a nossa estrutura, as nossas limitações. Dia a dia, nós somos tentados a falhar. O inimigo está ali de redor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar, procurando ali uma situação, uma brecha para nos destruir, para nos afastar do Senhor. Isso é a necessidade de estar sempre consertando, sempre pedindo perdão ao Senhor. Sempre o Senhor, Ele chama, venha cá e converse comigo. Venha e argue-me. Venha, vamos discutir a situação. Vamos dialogar. Porque Ele quer mudar. Ele quer mudar a nossa vida. Como nós temos visto e ouvido muitos alertas de chegada do fim dos tempos, da volta do Senhor, que o Senhor está prestes a voltar, ainda mais observando as situações, observando os acontecimentos, mas ouvindo e percebendo que o Senhor está prestes a voltar. Maior necessidade há de um conserto, maior necessidade há de uma mudança de comportamento, que nós temos falado, o Senhor está pronto a abençoar, em trazer bênção, em trazer transformação, mas a mudança maior, a transformação maior, irmãos, é a nossa salvação em Cristo, porque as bênçãos elas passam, porque a nossa vida passa. A maior bênção que nós temos que pegar é a bênção da nossa salvação. Por isso a necessidade de quando se conserta com o Senhor, quando se aproxima do Senhor, naturalmente nós somos mais acessíveis às bênçãos do Senhor. Aquilo que o Senhor tem a nos dar de forma material, mas nós nos aproximamos do Senhor também, irmãos, e o mais importante, de relacionamento com o Senhor, de mudança de comportamento, de mudança de atitude, e de ver que precisa do Senhor, de santidade sendo aplicada nas nossas vidas, de abandono das falhas, de abandono dos pecados, para quê? Para estar perto do Senhor, para poder ouvir ao Senhor atentamente, para compreender a voz do Senhor, para entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Porque muitos falam, não têm conseguido ouvir ao Senhor, não têm entendido o Senhor. Eu não consigo ouvir, o Senhor não está falando comigo, mas Ele está falando sim. Deus está falando sim com cada um que está aqui nesta noite. Deus está falando desde o dia que nós amanhecemos, desde as primeiras horas da manhã. O Senhor tem falado com cada um de nós. O Senhor tem ministrado ao nosso coração. O Senhor tem trazido uma palavra para as nossas vidas. Mas a necessidade, nós conseguimos ouvir ao Senhor, nós ficar atentos à voz do Senhor, porque o Senhor não parou de falar. O Senhor tem falado. O que está impedindo, irmãos, é a distância. A distância do Senhor. Porque o Senhor está ali, pronto, falando, ministrando bênção, ministrando palavra de transformação para a nossa vida. O Senhor tem falado. Se não está ouvindo, se não estamos ouvindo, aproximemos mais. A mesma coisa quando uma pessoa está falando longe, a gente não entende. A pessoa está gritando, a gente não entende. Aí a gente vai aproximando a pessoa. Aquelas palavras vão ficando mais compreensíveis. Nós vamos entendendo cada vez mais. Quanto mais perto, nós vamos entendendo mais. E trazendo para o lado espiritual. Trazendo para o lado de relacionamento com Deus. Deus está falando. Ele não precisa de gritar porque Ele é soberano. Ele está falando no tom que Ele quer falar. Ele está falando e falando aos nossos corações. Palavras que mudam a nossa história. Palavras que nos faz receber as bênçãos do Senhor. Palavras que nos faz ter a resposta do Senhor para a nossa vida.
mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Mas Ele está falando, Ele está querendo abençoar, Ele está querendo transformar a vida, Ele está querendo mudar a história cada vez mais. Cabe a cada um de nós se aproximar do Senhor, ficar mais perto do Senhor, caminhar em passos largos em direção ao Senhor, para podê-lo ouvir, para ouvi-lo, para entender o que Ele está falando, para compreender o que Ele está falando. Porque o Senhor, irmãos, Ele é sábio nas suas palavras, e Ele sabe como falar com cada um de nós. Ele compreende e sabe a situação de cada um de nós. Nós temos que nos aproximar do Senhor, nos achegarmos ao Senhor, porque Ele quer promover a obra dEle nas nossas vidas, o agir dEle. Nós não podemos ficar brincando de cristãos. Nós não podemos achar que, pelo fato de vir aqui aos domingos, ir embora e não ter vida com Deus, e não estar perto do Senhor, nós vamos ser abençoados. Não, irmãos. O Senhor é um Deus de princípios. Ele não quebra nenhum princípio para nós sermos abençoados, para nós recebermos a bênção do Senhor que estão nas palavras do Senhor. Nós temos que nos aproximar do Senhor. Que as pessoas às vezes conseguem bons empregos, boas profissões, altos salários, conseguem reconhecimento aí pelo mundo, pela mídia, mas são pessoas vazias e frustradas, porque não se aproximou do Senhor, porque não ouviu a voz do Senhor, porque não estava perto do Senhor. O que nós devemos buscar em primeiro lugar na nossa vida é reconhecer que nós precisamos do Senhor para as nossas vidas. Não adianta querer empenhar em conquistar, querer empenhar em alcançar coisas aqui nesta terra, se eu não estiver perto do Senhor, se eu não estiver próximo do Senhor. Uma hora tudo vai se perder por fato de estar longe do Senhor. Gostaria que os irmãos, já estamos encerrando, fossem lá Lucas 18, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Evangelho de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Aleluia. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e que desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O Senhor nos ensina
a reconhecer a nossa dependência do Senhor. Reconhecer, por mais que nós fazemos algo, por mais que nós fazemos algo, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor cada vez mais. Reconhecer as nossas falhas. Reconhecer as nossas limitações. Porque aqui o Senhor ilustra essa palavra. Ilustra uma verdade que pode ser aplicável nas nossas vidas. O homem ali, cheio de si, falava ali de tudo que ele tinha feito, tudo que ele fazia. Mas o outro reconheceu que precisava do Senhor. Reconheceu que precisava do perdão do Senhor. E cada um que está aqui, irmãos, nós temos que ter esse reconhecimento na nossa vida. Precisamos todos os dias pedir perdão. Todo dia pedir perdão ao Senhor. Ver a nossa vida. Analisar a nossa vida. E chegar ao Senhor e pedir misericórdia. E pedir perdão. E pedir, Senhor, como diz o salmista, como diz Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Nós somos limitados. Muitas vezes nós erramos o alvo. Às vezes achamos que estamos bem demais, mas estamos nos afastando do Senhor. Essa palavra é de exortação para cada um de nós, irmãos, para avaliar a nossa vida. É necessário mudanças. É necessário mudança de atitude. É necessário se humilhar na presença do Senhor. Nós, como igreja aqui do Montreal, que estamos ouvindo essa palavra nesta noite, nós temos que propor o nosso coração, irmãos, a cada vez mais nos melhorarmos como cristãos. Nos melhorarmos como alguém que chama pelo nome de Deus. Como alguém que conhece a Deus. Como alguém que fala de Deus. Como alguém que fala que Deus muda a história. Como alguém que fala que Deus é todo poderoso, irmãos. Nós temos que mudar o nosso comportamento diante do nosso Deus. Diante do Senhor. Para que haja uma mudança. Para que o Senhor possa responder mais e mais às nossas vidas. Mais e mais as nossas necessidades. Analise cada um a sua vida. Gostaria que os irmãos tirassem um minuto para estar meditando agora, para estar analisando a sua vida. Seu relacionamento com Deus. Será que você está conseguindo ouvir Deus? Será que estamos conseguindo ouvir Deus de forma clara? De forma bem clara, ao ponto de mudar as nossas vidas? Ao ponto de mudar o nosso comportamento? É um minuto que nós temos. Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe a nossa atitude. Queremos um avivamento. Queremos o agir do Senhor. Aleluia.
Deus falou, faça. O que Deus direcionou, faça. O que Deus falou, coração, faça. O que Deus mostrou que precisa ser mudado, mude. A necessidade de arrependimento que Deus mostrou e falou, mude. E a bênção do Senhor virá. E a resposta do Senhor virá para as nossas vidas, em nome de Jesus, irmãos. Que cada um de nós venha receber essa palavra como exortação da parte do Senhor, para que nós venhamos ver a resposta do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.